Vamos falar a verdade, esse filme não precisava de muito pra acertar. Então não vai ficar revoltado comigo depois desse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e apesar de uma premissa interessante, intrigante, envolvendo a Peach e o Luigi com uma inversão de papéis ali, a história básica de Super Mario Bros, o filme, depende inteiramente da nostalgia para se sustentar. De modo que a mesma trama em um outro contexto, com outros personagens, poderia ser facilmente criticada. Tudo depende do monstro da expectativa, né? Mas mesmo assim, em sua maioria, Super Mario é um baita acerto. E isso se deve às coisas boas do filme e, bom, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, talvez esse seja o momento ideal de eu te explicar a metodologia dos meus vídeos de análise. Agora eu começo a falar sobre as coisas boas do filme, depois eu vou falar sobre as coisas ruins, porque sim, Super Mario tem coisas ruins nas quais eu vou me aprofundar aqui. E depois eu vou começar as notas, onde eu vou dar notas para vários aspectos do filme. Se você gostou disso, pô, dá um soquinho no botão de se inscrever aí para fazer parte da família Loquia e acompanhar as próximas análises com nota que eu fizer aqui. Combinado? Olha, Super Mario é uma das maiores franquias do planeta Terra. Porém, se não conseguissem casar os personagens dessa franquia com personalidades cativantes capazes de nos guiar através de um filme, nada disso funcionaria. Então, pra mim, esse foi um dos principais acertos dessa produção. Uma coisa é acompanhar Mario, Luigi, ver a Princesa Peach e vários outros coadjuvantes da franquia Mario em joguinhos onde você só interage com eles, ouve uma ou outra fala. Outra é ver eles como personagens ali que você tem que se importar, que tem que se interessar pela história deles. História essa que, vamos combinar, nunca chega a ser o maior ponto de interesse dos jogos do Mario. Mas aqui não há um personagem sem graça, desde os protagonistas até os coadjuvantes que servem para alívio cômico, são icônicos. Isso demonstra o poder do multimídia numa franquia, viu? Porque eu, por exemplo, vou jogar um jogo do Mario no futuro e a minha relação com os personagenzinhos que vão aparecer lá no mapa agora vai ser totalmente diferente, porque agora eu conheço a personalidade deles no filme, que adicionou muito mais profundidade a tudo. Pra se casar com isso, e os trailers já entregaram bastante esse quesito, o filme acerta demais nas referências. É uma enxurrada de referências. Quanto mais velho ou mais conhecedor dos jogos do Mario você for, mais referências você vai pegar. E essas referências vão pra desde o primeiro jogo do Mario, onde ele apareceu no jogo do arcade do Donkey Kong lá dos anos 80, 81 eu acho lá, quando o nome dele não era nem Super Mario ainda, era Jumpman. Fique atento para um pequeno easter egg, tá, de um arcade chamado Jumpman no filme. Mas não apenas isso. Enfim, as referências vão para desde esse primeiro jogo até referências lógico, aos jogos de Super Mario Bros, Super Mario World, Super Mario 3D World, Mario Kart, Super Mario Odyssey e por aí vai. O filme é um espetáculo por si só, você assistindo ele, porém, sem dúvidas que conhecendo o Mario, tendo alguma relação com a franquia, com jogos anteriormente, toda a jornada fica muito melhor. Tem cenas que estão ali exclusivamente para fazer um fanservice, ou seja, mostrar um detalhezinho do mundo para os fãs. E isso tudo é ornado, engrandecido pela trilha sonora. A trilha sonora simplesmente eleva a nossa emoção. Nós estamos passando ali por um mundo diferente, um cenário diferente, e tocam ali as notas daquele mundinho, daquela situação no jogo, e daí imediatamente a sua mente vai para sua infância, vai para aquele momento que você estava jogando com seus irmãos e coisa parecida. É mágico. É mágico o que uma trilha sonora e o que uma direção bem feita fazem. Esse filme é nostalgia pura, nostalgia em forma de cinema e animação. E com isso eu vou falar a mesma coisa para Super Mario que eu falei pro filme do Dungeons and Dragons. Esse filme foi uma excelente forma de se iniciar uma franquia cinematográfica. Porque sim, a história dele foi fechadinha, redondinha. Se por acaso, e eu duvido muito, tá? Mas se por acaso for um fracasso esse filme, só tiver ele,
acabou, a história tá fechadinha, acabou, beleza, encerrou, sucesso, show! Porém, se houver espaço para haver uma continuação, também existe muito espaço ali. Apesar de tantos mundos, tantos personagens explorados, quem conhece um pouquinho de Mario sabe que tem muitos personagens que não foram usados ali. Existe muito potencial, inclusive potencial para crossover com outros personagens da Nintendo. Até se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo do jogo Super Smash Bros. Então, assim, essa franquia que foi iniciada cinematograficamente com Super Mario Bros. O filme, tem potencial infinito, que esse filme iniciou de forma graciosa. É sair assim, ó, aplaudindo. Porém, eu comentei na introdução do vídeo sobre uma história básica, não é? Existe de fato uma inversão de valores que eles fazem com a Princesa Peach e com o Luigi, que é muito interessante, é uma premissa muito interessante. Porém, a partir disso, a história do filme segue uma série de escolhas muito básicas, que são tipo assim, tem que ir pra lá porque sim, tem que voltar porque sim, isso acontece porque sim, e a jornada vira uma sequência de homenagens a franquia do Mario. Tudo para fechar um arco dramático que foi apresentado lá no final, a união dos irmãos, né, os irmãos Mario Bros. Irmãos Mario Bros nem faz sentido, né? Mas enfim, os Mario Bros, o Super Mario Bros. E por mais que no contexto de Super Mario faça sentido, se formos analisar friamente do ponto de vista, a história, essa história, sem levar em consideração nostalgia, sem levar em consideração tudo que a gente sabe sobre a franquia, a história não é tão forte assim. E se estivesse, por exemplo, em um filme da Pixar, por exemplo, eu acredito que seria bem criticada, como alguns filmes recentes da Pixar foram. Sem dúvida, o fator nostalgia ajudou demais nessa produção, como eu falei, porque em relação à mensagem dessa trama, eu meio que saí do cinema sentindo como se eu já tivesse assistido aquela história antes. Foi muito legal ter visto todos aqueles personagens, ter vivido aquela aventura, mas em relação à mensagem, eu não levei nada de novo para casa. E apenas por isso que eu coloquei a trama do filme como um ponto ruim. Vamos para as notas, então. Bom, personagens, esse aí foi impecável. Nota 10. Ambientação, 7, porque apesar dos mundos serem muito bonitos, a história não acompanhou muito o visual e a gente não conheceu um pouco mais da mitologia daqueles lugares. Aventura, 9, porque, o filme é uma aventura sem parar, tá? É frenético. Comédia, 8. O filme, sim, é muito engraçado e tem muitos alívios cômicos, que são fiéis aos personagens, o que eu achei muito bom. Visuais, 10. Que colírio para os olhos é esse filme. História, apesar das questões que eu apontei, eu ainda assim achei que a história funcionou bastante pro Super Mario, então nota 7. Final, por construir tão bem uma franquia, deixar tantas possibilidades abertas ao mesmo tempo que fecha muito bem esse filme, acho que vale uma nota 8. Descompromissadamente, acho que vale demais assistir esse filme, então, nota 10. Agora uma nota crítica pra ele, se você estiver avaliando muito cautelosamente seu tempo, Mario é um filme nota 8. Onde eu assistiria? No cinema, com amigos ou com a família. E se eu veria de novo? Com certeza. Comenta aí se você assistiu, se vai assistir Super Mario Bros. O filme. O que você achou dele, o que tá esperando. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.